responder o último exercício é da apostila sobre análise de dados e métodos de coleta. Nessa apostila é importante fazer a leitura para identificar os tipos de coleta de dados, reconhecer as fases da análise desses dados e comparar os tipos de coleta e os tipos de análise de dados. Então, é importante saber o que é coleta de dados e depois de saber, aí eu escolher qual tipo de material eu vou utilizar para coleta de dados, aí saber como que eu vou fazer a análise desses dados. Então, a leitura desse material aqui vai ajudar vocês a fazer isso. Vamos lá nos exercícios aqui, né, dessa apostila. Primeira questão aqui. Tá. A observação participante é um tipo de instrumento de coleta de dados, né? Observação participante é um tipo de instrumento, um instrumento que eu utilizo para coletar dados. Assinale a alternativa que apresenta as características deste instrumento. Nesse caso, é a observação participante, letra A. Ela requer obrigatoriamente que o pesquisador seja do mesmo meio cultural em que os fenômenos ocorrem? Não, né? É claro que o pesquisador ele pode pertencer a culturas diferentes. Muitas vezes é muito comum fazer pesquisa até com povos indígenas que têm cultura bem diferente da nossa e nem por isso a gente não consegue fazer, né? Então a letra A é falsa. Letra B. Dentre as principais características está o fato de que, por meio desse instrumento, o pesquisador tem contato direto com o fenômeno observado. Letra C. Nesse tipo de instrumento, o pesquisador fica livre para optar se deseja ou não interagir com o fenômeno investigado. D. Nenhuma das alternativas. E nesse tipo de instrumento, o pesquisador não pode ter contato com os fenômenos, ele precisa ser o mais neutro possível. A gente eliminando D, a gente vai eliminar E, porque se é uma observação participante, é muito importante que o pesquisador se aproxime-se, que ele tenha sim contato, né, com o fenômeno, com o grupo que está sendo observado. E aí na letra C diz que nesse instrumento o pesquisador ele fica livre para optar se deseja ou não interagir com o fenômeno. Não existe essa liberdade aí, né? A observação participante é quando eu observo, mas eu participo, né, daquele grupo, das ações, eu estou interagindo com o grupo. Então a resposta é a letra B, que diz que a principal característica está no fato de que, por meio desse instrumento, o pesquisador tem contato direto com o fenômeno observado. Então, a resposta é a letra B. Questão 2. Quais as características de um questionário semi-estruturado? Aí, nos outros exercícios, a gente até falou um pouco sobre esse tipo de questionário, e aí nós vamos analisar aqui nessa. Letra A, resposta, letra A. Não há resposta correta? Não sabemos. Vamos lá, letra B. Um questionário semi-estruturado apresenta questões abertas, ou seja, em que o entrevistado pode responder livremente, e também questões fechadas, aquelas que apresentam respostas pré-definidas, né? Muito bem conceituada aí o questionário semi-estruturado. Essa pode ser a resposta, mas vamos analisar as outras. Letra C. Um questionário semi-estruturado apresenta apenas questões fechadas, ou seja, de múltipla escolha? Não. Semi-estruturado traz os dois tipos de perguntas. Letra D. Um questionário que apresenta apenas questões abertas, né? De novo, um outro erro.
E a letra E, o questionário semi-estruturado são utilizados apenas em pesquisas quantitativas e apresentam questões mistas. Então, o erro está a dizer que ele é usado apenas em pesquisas quantitativas, não. Então, a resposta é a letra B, o questionário semi-estruturado, ele apresenta questões abertas e questões fechadas, né? E esse questionário pode ser utilizado em todos os tipos de pesquisa. Resposta letra B, né? Vamos lá para a terceira. Analise a alternativa que melhor descreve o instrumento de pesquisa chamado estudo de caso, né? Então, vamos lá, estudo de caso. Letra A. O estudo de caso é voltado para a área das ciências humanas e serve para investigar casos que sejam vividos pela sociedade, né? Não, ele é voltado para todas as áreas, não apenas ciências humanas, tá bom? Letra B, nenhuma das alternativas? Não sei, vamos analisar as demais? Letra C, o estudo de caso é utilizado apenas em pesquisas quantitativas e serve para mensurar informações numéricas? Não, né? Quando ele diz apenas em pesquisa quantitativa, aí é o erro, e então não é a letra C. O estudo de caso letra D. O estudo de caso é utilizado em pesquisa qualitativa ou pesquisas mistas. Esse instrumento verifica uma situação real sobre um indivíduo, um grupo, empresa ou comunidade no intuito de realizar uma análise ou propostas de alternativas de solução para o problema em foco. Parece uma resposta certa, porém, quando a gente vê que ele diz assim que é utilizado em pesquisa qualitativa ou pesquisa mista, aí está o erro, porque ele é utilizado em pesquisa qualitativa, quantitativa ou mista, todo tipo de pesquisa, tá? Então não é a letra D. Letra E. O estudo de caso precisa obrigatoriamente analisar casos do cotidiano e serve para tornar válidos os fenômenos do senso comum. Então, nesse caso aí, ele diz que obrigatoriamente analisar casos do cotidiano não, né? Então, ele é utilizado em várias situações, não apenas em casos do cotidiano. Então, nós não temos nenhuma alternativa correta, a resposta vai ser a letra B, nesse, tá? Vamos lá para a quarta. Assinale a alternativa que apresenta os instrumentos de pesquisa mais utilizados em uma pesquisa qualitativa. Quando eu digo que os instrumentos de pesquisa, né? Eu já estou colocando no plural. Então, aqui a gente vai ver que a letra A não pode ser, tá bom? Porque já vem só com a entrevista semi-estruturada. Pesquisa qualitativa. Vamos lá, letras B diz que é o roteiro de observação participante, entrevista não dirigida e semi-estruturada, análise de conteúdo, estudo de caso, grupo de foco, análise do discurso e formulário. Muito bem. Mas vamos analisar aqui as outras. Observação sistemática, questionário estruturado. Aí nós temos aí questionário estruturado e entrevista semi-estruturada. Não, né? Porque questionário estruturado não é para pesquisa qualitativa. Letra D. Observação sistemática, questionário estruturado e entrevista dirigida. Também não. Entrevista dirigida não. A entrevista de uma pesquisa qualitativa, ela deve ser não dirigida para ela dar essa liberdade aí, né? E do participante responder. Não há resposta correta? E também não. Nós temos então a letra B, que é a resposta correta. São instrumentos de uma pesquisa mais utilizada em uma pesquisa qualitativa
o roteiro de observação participante, a entrevista não dirigida e semi-estruturada, por causa da questão da liberdade do sujeito de se expressar e de responder. A análise de conteúdo, sim. O estudo de caso, sim. O grupo de foco, análise do discurso e o formulário. Esses são elementos, né, instrumentos que nós utilizamos quando nós estamos fazendo uma pesquisa qualitativa. Só lembrando, tá? São instrumentos, não significa que eu vou usar todos. Eu posso usar alguns desses, ok? E a última questão é sobre a entrevista dirigida. Assinale a alternativa que melhor conceitua a entrevista dirigida. Então, nós temos aí a letra A, que diz que no instrumento intitulado de entrevista não dirigida, entrevista não dirigida, né? O pesquisador apresenta questões abertas e deixa que o entrevistado faça as manifestações. De acordo com seus interesses, o pesquisador tenta interferir o mínimo possível. Letra B. Nesse tipo de instrumento, o entrevistado é que realiza todos os registros. O pesquisador precisa apenas ouvi-lo? Não. Esse aí a gente já pode até eliminar, né? A entrevista não dirigida, os registros é feito pelo próprio participante. E o pesquisador, ele precisa apenas ouvi-lo, diz assim que não, né? O pesquisador, ele tem que observar, prestar atenção, anotar. Letra C. Entrevista não dirigida é aquela em que o orientador não precisa validar as informações do instrumento de coleta de dados, não. O orientador, ele precisa validar, ele precisa conferir, confirmar, analisar se está ok, porque, como eu disse, a entrevista dirigida, ela vai ser, no caso, um dos maiores focos de coleta de dados para esse tipo de pesquisa. A entrevista não dirigida é aquela em que o pesquisador não interfere em nenhuma etapa da coleta de dados, também não, né? Ele sempre vai ter uma interferência e ele tem que ser o mínimo, mas ele interfere. Não há resposta? Não. Então a resposta aqui é a letra A. Questão 5 é a letra A, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês analisem direitinho, estudem, que consigam. É um momento muito bom de aprender, porque às vezes quando chega no momento, gente, do TCC, aí o aluno ele fica com muita dificuldade, porque ele não consegue fazer essa diferença de que tipo de pesquisa eu vou utilizar, qual o instrumento que eu vou utilizar na minha coleta de dados, né? Então, quando eu não tenho essas situações definidas, eu não consigo andar com a minha pesquisa, eu não consigo realizar uma pesquisa. Então, é importante que vocês aprendam, estudem. Desse exercício aqui, uma das questões vai estar também na prova, tá bom? Então, eu espero poder ter ajudado vocês. Tchau, fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? E façam uma boa prova. Tchau.